Amigos, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Vamos falar agora sobre a magia negra, né? Os trabalhos feitos para o mal e as energias negativas e as energias positivas também. Esse é o nosso tema de hoje e o medo. Então, meus amigos, conforme eu sempre falo aqui, é aquilo que eu acredito que seja dessa forma. Tem envolvimento no que acredito, né? É claro que é dentro daquilo que eu estudei, dentro da doutrina espírita kardecista, e me faz chegar às conclusões que eu cheguei. Por mim mesmo, porque eu acho que o pensar faz bem a todos nós, entendeu? E tem gente que acha que não, que deve ler as coisas do jeito que são e aceitá-las do jeito que dizem que são, que nos dizem que são, né? Sem questionar. Alguns não questionam por medo e tudo mais, ok? Então, cada um tem seu motivo para não fazer seus questionamentos, né? Por não querer deixar de pertencer a um grupo que pensa de uma certa forma. Cada um tem seus motivos particulares. Eu, como penso de uma forma que meu rebelde, por assim dizer, acabo indo na contramão daquilo que a maioria das pessoas fazem. Eu não aceito as coisas porque dizem que são assim ou assado. Volto a repetir, não digo que estou certo ou errado. Eu estou explicando a vocês meu jeito de ser. E nesse meu jeito de ser eu me sinto confortável do jeito que eu sou, né? De agir perante esse aspecto, né? O principal é sobre as informações que nos dão, que nos trazem, e aceitar ou não aceitar. Quanto a essa parte que eu me referi inicialmente, magia negra, energia negativa, energia positiva, eu vou explicar uma coisa a vocês daquilo que eu entendo. Primeiro, sobre tudo que eu penso sempre naquilo que nos envolve, né, na vida. Tudo. Quando eu falo tudo, estou falando tudo. Relações, problemas, etc e tal. Eu sempre penso se ali está havendo, dentro desses casos, né, da nossa convivência, da nossa relação entre humanos, se existe justiça. Mas não é a justiça do homem, porque a justiça do homem, ela não tem uma visão ampla do todo. Eu digo no sentido como eu acredito num Deus justo e poderoso, sobre todas as outras forças, aí eu me pergunto assim, será que Deus permitiria que tal coisa acontecesse? Pois bem, mas não é esse Deus que pintaram, esse Deus que muitos acreditam que é displicente, né? Que não presta atenção, que deixa que as coisas aconteçam por si só. Ele criou o mundo, o resto que se dane. Não vejo Deus dessa forma. Vocês entenderam? Porque se existe, eu acho que não há possibilidade de não existir, né? Uma força que criou, uma força criadora, ela tem responsabilidades diretas sobre o que ela fez, sobre o que ela criou. É assim que é na vida humana, imagina como não será no sentido de uma moral muito elevada. Se nós, como pais, somos obrigados, pela lei humana, a cuidarmos dos nossos filhos, a protegê-los, não é só dar comida, não. Não é fazer aquele corpinho crescer, não. Obrigação de educar, de ensinar. Isso é uma obrigação humana, na lei do homem, e moralmente também é. Se nós temos essa obrigação, qual seria a obrigação de Deus para com cada um de nós? Não é verdade? Muito maior, muito mais ampla.
Se nós não permitirmos que nossos filhos, quando são pequenos, cometam erros, a gente está sempre vigiando, tomando conta. Vocês acham que nós para Deus somos que tamanho? Qual a nossa grandeza perante Deus? Eu acho que a nossa inferioridade é muito maior do que a inferioridade dos nossos filhos para conosco, quando eles são pequeninos. Sendo assim, eu não acredito na injustiça em hipótese alguma. Tudo que achamos que é injusto é falta de conhecimento e compreensão, principalmente porque eu acredito na reencarnação. Agora, para quem não acredita na reencarnação, aí fica difícil esse entendimento. Como eu acredito que não tem como explicar o motivo da vida, se não houver a encarnação, aí vai ficar mais difícil, né, para darmos explicação para os acontecimentos, principalmente para aqueles que já nascem sob condições físicas terríveis, doenças, as diferenças nas classes sociais e por aí vai. Há uma diversidade muito grande na vida dos seres humanos, não é verdade? Uns com muito, outros com pouco e por aí vai. Se você não consegue entender isso, né, não poderá entender o restante. Então, acredito que seja por aí. Por eu acreditar na reencarnação, fica mais fácil de entender outras coisas. Certo? Então, meus amigos, como funciona essa parte de magia negra? Na verdade, esses acontecimentos são, como eu poderia, acontece muito dentro das religiões afro-brasileiras, né? Enfim, antigamente acontecia, acho que talvez com um volume maior, porque a consciência do ser humano ainda era menor. Nessa religião de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, e tem outros nomes aí que eu não sou muito familiarizado com todas essas religiões. Então, praticamente, resumindo um pouco, as pessoas pensam que o trabalho, né, quando a pessoa está com raiva de alguém, quer se vingar de alguém, e faz um trabalho para prejudicar os seus desafetos, né, vamos botar assim, acha que vai somente a energia para aquela pessoa que ela quer atingir. Bem, o processo não é bem esse, não. Ou seja, não é somente esse. Geralmente, né, esses trabalhos voltados para o mal, a pessoa oferece para os espíritos que vivem naquele ambiente, que vivem fazendo mal, oferece aquela comida que vocês veem que eles colocam nas encruzilhadas, oferece bebida, cigarro e etc e tal. No Evangelho explica um pouquinho sobre isso, não muito profundamente, mas fala assim, né, bem superficialmente sobre isso. Mas enfim, aí pede aqueles espíritos, geralmente, na maioria das vezes não é somente um espírito, são vários, que faça mal para alguém. Então o espírito pede, então você bota lá uma farinha para mim, uma galinha, uma cachaça, um cigarro, um charuto, que eu vou fazer aquilo que tu quer. Aí a pessoa, na intenção de fazer a maldade, claro, aí faz aquela oferenda para o espírito, para que ele faça o trabalho para o mal. Então esse espírito entra ali num acordo, né? Aí já começa uma amizade, por assim dizer, entre aquele espírito e a pessoa. E faz aquele pedido para aquele espírito. O espírito vai, então, agir conforme o combinado. Mas por que o espírito pede aqueles alimentos, aquela bebida, cigarro e tudo mais?
Porque a gente sabe muito bem que o alimento, a coisa material, ela tem energia. Não é somente a parte sólida. Não, ela é carregada de energia. E esse espírito ainda está tão preso às coisas materiais que ele quer absorver aquelas energias daqueles alimentos, embora ele não coma. Mas ele come de uma forma diferente, podemos assim dizer. Ele assimila aquelas energias daquelas substâncias, ok? Da carne, do franguinho, da bebida e tudo mais. Isso é muito fácil, notório, é muito fácil de entender, porque existem médiuns dessas casas que, quando eles estão incorporados, eu mesmo pessoalmente conheci um, ele bebia, sabe, uma caixa de cachaça. Quando esse médium estava incorporado, era assim. Fumava, era um cigarro atrás do outro. Misturava cigarro com charuto. A hora estava com charuto, ficava a noite toda, sabe, desde que começava a trabalhar, até o dia seguinte de manhã. E quando esse espírito ia embora, aquele pai de santo que eles chamam, né? Eu acho que é pai de santo, ele não estava bêbado nem alcoolizado. Então, a energia daquela bebida toda ia para aquele espírito, claro. Então, isso é para vocês terem uma ideia, né? De que forma eles podem falar entre para se alimentar, né? Através das energias. E assim ocorre quando essas pessoas fazem esses trabalhos para o mal. Ou para o bem, seja como for, é agradecimento. Né? Quando você tem também aqueles casos de um bando que bota esses trabalhos agradecendo ao espírito por qualquer coisa que esse espírito tenha feito para ele. Aí vai lá e agradece ao espírito. Tem espíritos que são espíritos que estão voltados para o bem. Entendeu? Você vai lá, pede uma ajuda para resolver um problema pessoal, sem prejudicar ninguém, só uma coisa pessoal para você mesmo. Aí o pai, vou fazer uma oferenda para o senhor. Então faz, quer fazer uma oferenda? Me dá isso, isso, isso. Esse espírito não é um espírito mau, mas ainda acha que necessita daquele tipo de energia dos alimentos. Aí a pessoa vai fazer um trabalho em agradecimento. Vocês podem observar, fim de ano, né? As pessoas botam essas barcas com esses alimentos no mar para Iemanjá, tem frutas, tem tudo mais. Então, tem muitos espíritos que se alimentam dessa forma. Então, meus amigos, quando a pessoa faz uma magia negra para alguém, um trabalho nesse sentido para alguém, ela não está emitindo somente a energia dela negativa, não. Ela está mandando espíritos que vão, né, através desse contrato, se podemos assim dizer, né, afirmar, tentar fazer o mal para aquela pessoa. Aí tá bom. Será que isso vai acontecer ou não vai acontecer? Será que esses espíritos vão conseguir fazer o mal para aquela pessoa ou não? Aí é outro aspecto. Se a pessoa, né, que será atingida ou não, se ela for uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que também não procura, né, se melhorar, se ela vive também nos padrões vibratórios baixos, ela provavelmente será atingida assim, porque esses espíritos terão acesso, porque a vibração dela é pequena, é baixa. Então esses espíritos conseguirão prejudicá-la de alguma forma. E as energias negativas estão onde? Estão no próprio espírito que vão fazer esse tipo de serviço. Ok? Agora, se essa pessoa, né, que é objeto da vingança de alguém, se ela tem um padrão vibratório bom, se ela é uma pessoa, enfim, que tem uma certa conduta moral elevada, isso não vai acontecer, esse trabalho não vai acontecer. Os espíritos não vão conseguir nem enxergá-la, porque ela está vibrando num padrão vibratório acima e eles não conseguem ver.
E eles não conseguem fazer nada. Vocês estão entendendo? Então, existem essas duas possibilidades, né? De acontecer a maldade e de não acontecer. É por isso que Jesus fala da caridade, né? Paga uma multidão de pecados. Você pode ter cometido bastante erro na tua vida. Muda teu padrão. Deixe de cometer. Procure, sabe, ser uma pessoa melhor para os outros, para o mundo, para você mesmo. Aí você vai ter, né, diretamente a tua recompensa. Já é automática. Isso é uma coisa automática. Não precisa vir na outra vida, não. O que virar na outra vida, virá. Mas eu dessa, tu já está tendo os próprios benefícios imediatamente, desde que você mude para melhor. Isso é instantâneo. Então é assim, né? A pessoa manda, vou mandar energia. A pessoa manda energia. Não, você manda uma falange de espíritos. Dependendo da quantidade de espíritos que já estão ligados a você, se você vive fazendo isso há muito tempo, cada tempo que passa são mais espíritos se ligando. E aí vai. Ok? Então você manda uma turma de espíritos. Mas se eles chegarem lá e não encontrarem condições de fazer a maldade, não vão fazer. Aí volto a repetir, mas por que isso? Porque tem a justiça de Deus. Sabe, a lei da natureza. E tem pessoas que têm medo de falar sobre isso. O medo, sabe, é inimigo da nossa defesa, da nossa proteção. O medo é isso. Tem pessoas que são espíritos que têm medo de falar aquilo que pensam. Sabe? E já o medo, essa opressão, já as limita e as faz mal para elas. Não tenha medo você de dar a sua opinião. Nós temos que aprender a ter respeito, é diferente de, sabe, a pessoa fala, o cara fala tudo. Não. Falar uma coisa, não respeitar, é uma coisa muito diferente. Nós devemos ter respeito para com todos. Mas não é porque eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter medo de falar aquilo que eu acho que é correto. Respeitar uma coisa. Eu lembro quando eu era pequeno, minha avó falava assim, olha, quando passar numa encruzilhada, minha avó nunca seguiu religião nenhuma. Nunca. Tá? Mas ela falava assim, quando passar numa encruzilhada, você espera dar licença, que Deus te proteja. Sabe? Respeitar, já desde criança. Eu não entendia por que, vó. Ela falava assim, só fale isso. Nunca atravesse uma encruzilhada sem falar isso. Vai atravessar uma encruzilhada, fala, dá licença que Deus te proteja. Então, é isso que eu estou falando. Por que encruzilhada? O que é uma encruzilhada? É um encontro de 2, 3, 4 ruas. Porque geralmente nesses ambientes, antigamente, então, se fazia muito onde botavam os despachos para os espíritos. Sempre foi nas encruzilhadas. Eu não sei porquê, né? Era nas encruzilhadas, nas cachoeiras, nas nascentes, tudo bem. Mas nas encruzilhadas, nas cidades. E ali já era um ambiente de quê? Do encontro natural dos espíritos. Muitos ficavam já ali esperando que alguém botasse alguma coisa para se alimentarem dessa forma. Tá? Então você está passando no meio de uma porção de espíritos. Vai pedir licença? De respeito? Claro. Agora, eles estão fazendo uma coisa certa, ao meu ver. Eles acham que aquilo ali faz bem para eles. Eu já acho que não. Ora, isso é faltar ao respeito? Muito pelo contrário, é ter entendimento. Então o medo não nos permite ter entendimento, não nos permite evoluir, sabe? Respeitar sempre. Quando eu falo aqui, conforme eu coloquei na última postagem, numa das postagens que eu fiz, eu sei que tem pessoas que acham que pensam que eu estou faltando respeito com alguém, com qualquer espírito, não. Eu respeito, mas eu tenho o direito de ser respeitado. Vocês entendem? Se eu falar para um espírito, você está fazendo a coisa errada, vou falar. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Isso é faltar ao respeito? Não, é explicar a ele aquilo que eu acredito e penso. Certo? Então, mesmo, nós, a pessoa quando faz um trabalho de magia negra para alguém, é assim que acontece. Vai uma quantidade de espíritos fazer mal para aquela pessoa que ela deseja. A energia que nós emitimos para a pessoa, geralmente, não vem desse espírito. Somos nós através do nosso pensamento negativo. Sabe? Nosso pensamento de vingança, de ódio. Aí é outra coisa. Aí não é trabalho
de umbanda, de magia negra. Não, isso é emissão da nossa própria energia. Não precisamos dos espíritos para fazer isso. Nós já fazemos isso constantemente com aqueles que nós odiamos, com aqueles que temos algum desafeto, né? Pensamos na pessoa, já vai aquele monte de energia negativa. Vocês acham que tem espíritos cuidando dessas energias, tirando toda hora essas energias? Não tem não, gente. Não tem não. Sabe? Tem o nosso guia espiritual nos dando inspiração para não ter pensamento negativo. Tá? E tem aqueles outros que pensam o contrário, claro. Então, e a pessoa que lá nós queremos atingir de alguma forma, se ela estiver no padrão vibratório, meu amigo, vai ser atingida. Aí volta a falar, mas por quê? É castigo de Deus? Não, é a justiça. Ora, se você está no padrão vibratório, você está na camada das energias de acordo com o teu padrão. É por isso que eu falo na justiça de Deus. Não existe injustiça. Se você mandar uma energia negativa para alguém e gerar uma doença nessa pessoa, mal-estar e coisa e tal, alguém poderá falar, tá vendo aí? Deus não deixou. Meu amigo, Deus deixou? Não, não deixou não. Não é do jeito que você pensa não. Aquela pessoa só foi atingida porque o padrão dela vibratório está abaixo. Ela merece. Por ela mesma, por opção dela. Ela escolheu. Porque se ela melhorar o padrão dela, ela não é atingida. Aí Deus deixa, claro, porque ela precisa aprender a melhorar o padrão dela. Isso é justiça, não castigo. Mas como nós preferimos acreditar, né, sempre na vítima, que somos vítima, que outro é vítima, né? Então a gente não sai dessa mesmice das nossas crenças que nós mesmos criamos para nós, desde vida passada. A gente fala, os outros ficam nos oprimindo, as religiões nos oprimem. Cara, nós somos reencarnação. Nós mesmos fizemos isso conosco e com os outros. Estamos recebendo aquilo que fizemos. Será que está tão difícil de entender isso? Sabe por que está difícil de entender? Porque nós, o tempo todo, queremos nos achar vítimas. Porque quando somos vítimas, nós somos melhores que os outros. Nós somos bonzinhos. Sabe? Nós temos que sair desse padrão de sermos vítimas de tudo e de todos. Ninguém é vítima de ninguém. Sabe? Tanto quanto você pode emitir uma energia negativa para alguém, que isso fazemos com uma facilidade muito grande, tanto quanto podemos mandar energia positivas. Tá aí. Por que não mandamos energia positiva? Porque quando as nossas preferências, infelizmente, geralmente são de filmes de violência, reportagens sobre violência. E esses canais sabem disso e botam maciçamente essas informações na televisão de manhã até de noite. Matou, roubou, polícia matou, polícia morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ô, bota nós, chama aí, ao vivo, matou, foi sequestrado, é o tempo todo isso, as pessoas, nós ficamos de frente à televisão nos saboreando dessas informações carregadas de energia negativa. Agora vem falar para mim, nós somos vivos. Não, nós estamos fazendo nossas escolhas. O teu dia já começa com notícias ruins. E você vai aumentando a capacidade, infelizmente, negativa tua. Quando deveria aumentar a tua capacidade positiva de combater tudo isso aí. Sabe? Evitar ver esses filmes, essas reportagens, essas novelas que só falam de coisas negativas. Não, mas nos dá prazer. Mas a gente não quer admitir isso porque nós somos bonzinhos. Vamos novamente, somos vítimas da mídia, somos vítimas de tudo. Ou seja, nós somos aqueles seres coitadinhos da vida, que não mereciam passar pelo que estamos passando. Sabe? Aí vem uma falange de espíritos que vai nos proteger. Serão os paladinos da justiça. Aí a gente não pode falar deles porque tem medo. Eu não tenho que ter esse tipo de medo, nem ninguém deveria ter. Respeitar é uma coisa, certo? Agora, ter medo é outra. Sabe? Esses espíritos são o quê? Diferente de mim.
Eles têm o que eu não tenho? O que será que eles têm que eu não tenho? Não é verdade? A única coisa que eles podem ter que eu não tenho é talvez algum conhecimento a mais de alguma coisa, mas eu também tenho conhecimentos que eles desconhecem, não é verdade? Então eu tenho coisas que eles também não têm. Então já começamos a nos igualar. Ok? Então, meus amigos, ter medo, eu tenho que ter medo de Deus. Sabe, tem que ter medo de Deus. Não tem que ter medo de Deus nem de Jesus, não. Nem ninguém tem que ter medo. Se vocês verem que a religião fala assim, as religiões falam, temer a Deus. Eu tenho que temer a Deus. Olha que é a coisa mais idiota que pode existir. Coisa mais estúpida que eu nunca aceitei isso. Temer a Deus por quê? Eu só queria entender porque eu tenho que temer a Deus. Porra, quando eu era criança, eu temia meu pai, minha mãe, que eu entrava no cacete quando fazia as coisas erradas. Eu tinha um pavor. Aquilo ali só me fazia mal, gente. Será que ninguém lembra disso? Você temer alguma coisa que faz bem de alguma coisa? Que faz mais fraco? Por que as mulheres aí são vítimas de certos homens ignorantes? Ela tem medo de ir na delegacia denunciar, não consegue quebrar essa barreira e acaba sendo assassinada, que é o fim delas. Foi melhor ou foi pior ela temer? Claro que foi muito pior ela ficar com medo. Ah, mas algumas denuncias são mortas. Mas se ela não denunciar, seria morta do mesmo jeito. Porra, será que não estão vendo isso? Ah, se eu não denunciar, vai ficar vivo o quê? Mais 5 minutos? Isso vale a pena? 5 minutos de quê? De sofrimento? É melhor acabar com a porra da vida antes. Permite que o cara te mate antes. Porra, sai desse medo. O medo gera sofrimento. Então eu tenho que temer a Deus. Cara, ó, gente, você me desculpe. Às vezes eu me exalto porque é uma realidade, sabe? Todo mundo temer a Deus. Ninguém deve temer a Deus. Ninguém pode temer a Deus. Isso é a coisa mais idiota que pode existir. São as religiões. Por que eu tenho que temer a Deus? Eu só quero entender isso. Porra! Eu tenho que temer. Aí fala para você, tem que amar Deus. Peraí. Quem tem medo ama? Não pode amar. Se você tem medo de uma pessoa, como é que tu vai amar essa pessoa? Me explica. Realmente eu queria entender. Se eu tenho medo dela, eu tenho que amar. Se eu tenho medo, eu não amo. Muito pelo contrário. Eu vou fazer o possível para me afastar dela. Não é isso? Não, as religiões pintaram isso. Nós fizemos isso conosco. Mas é tempo de despertar. Né? Jogar as coisas velhas que acreditavam como certo fora. Vamos pegar as coisas novas. Eu não tenho que temer a Deus, nem ninguém tem que ter medo de Deus. Esse é o fator principal. Essa ideia é mentira, é enganosa. Tá? Nós temos que respeitar a tudo e a todos. E respeitar a Deus, mas não temer. Nós temos que ter para com Deus, se fosse possível, sabe? Não é ter medo de Deus. É ter amor, é diferente. É ter a convicção que eu posso sentar de frente a frente com Deus e conversar para Ele. Olha, eu acho que o senhor está errado nisso, errado naquilo. É o único jeito de sermos esclarecidos. Vocês estão entendendo? É questionando, sim, o que falam de Deus, porque é o que falam. Não que ele seja, né? Quem tem inteligência suficiente aqui para falar de fato que é Deus? Ninguém. Nem extraterrestre, nem porra nenhuma, que até estão pesquisando toda essa porcaria toda aí. Porcaria toda, que coisa esquisita de falar. Estão pesquisando tudo isso aí. Agora, temer a Deus? Não, eu não tenho. Eu não tenho medo de Deus. Eu hoje, né? Graças a Deus e tudo mais, não sou especial, nunca fui. Se formos considerar comparado com Deus, todos somos especiais. Se todos são, não existe especial. Não é verdade? Se tudo é doce, não existe salgado. Mas é mais ou menos assim. Eu tenho uma compreensão melhor, maior, mais ampla, do que vem a ser Deus, sabe? Não tenho um pouquinho de medo, não tenho. Sabe, se algum espírito aparecer na minha frente, ó, Deus vai te castigar, eu vou rir da cara dele. Eu falo, é mesmo? Ah, eu tô morrendo de medo de Deus. Você não sabe como tu tem um pavor.
Sabe que eu não tenho favor? Que eu entendo Deus como meu amigo. Sabe aquele amigo que eu não tive? É ele. Sabe? Aquele amigo que eu um dia pensei que fosse ter aqui na Terra, é Deus. É o único que eu tive. E tenho. Sabe? Porque aqui na Terra eu não tive amigos. Não desse jeito, sabe? Amigo é uma coisa muito difícil de se ter. Amigo, eu tive alguns amigos, se eu posso dizer, por alguns momentos. Confiava na pessoa por alguns momentos até gerar um problema sério. Então, isso não é uma amizade sincera, não é uma relação de amizade, sabe? Que tem gente que tem ainda amigo assim, claro, que chega para o amigo ou para a amiga e confia tudo, fala tudo. Tipo assim, tenho. A coisa mais linda que existe no mundo, acredito eu, é uma amizade sincera. Sabe? O que é uma amizade sincera? Você poder estar de frente com uma pessoa e falar de fato tudo o que te ocorre, tudo que você pensa, as merdas que nós fazemos, os crimes morais, os crimes imorais que praticamos. Abertamente, sabe? Sabendo que aquela pessoa que está te ouvindo, ela vai fazer de tudo, não é para dar força para os teus erros, muito pelo contrário, mas para te ajudar, ela está ali preocupada contigo. Ela está ali, fala, cara, como é que eu vou fazer para ajudar meu amigo? Isso eu nunca tive, certo? Nunca tive aqui. Se eu tive por alguns, um período curto, que eu lembro uma só pessoa, numa época da minha adolescência. Foi meu amigo durante 1 ou 2 anos. Mas enfim, mas não chegou nesse grau de eu poder me abrir completamente. Mas esse é Deus, sabe? Esse é Jesus. Né? Que Deus e Jesus são duas individualidades. Deus é o Criador, claro. Jesus é nosso irmão. São os amigos que eu tenho certeza que eu não tenho dúvida disso. A gente pode ficar até bolado com as cagadas que eu faço, sabe? Ficar bolado no sentido de, cara, o cara, eu ajudei e fez merda de novo. Porque nós somos assim. Mas ele jamais, jamais, Deus ou Jesus, vai nos odiar por um segundo que quer, sequer. Jamais ele vai deixar nos proteger, de nos amparar. Vocês estão entendendo? É assim que eu vejo Deus, não com temor, não tenho nenhum, sabe? Se fosse possível eu chegar na frente dele e fazer esse questionamento, vou fazer todos eles, porque ele é meu amigo. Ele sabe que eu sou ignorante, ele sabe que eu preciso de ajuda. Ele sabe que todos nós precisamos de ajuda, de auxílio. Então, meus amigos, eu acho que nós temos sim o direito de pensar, a liberdade de fazer isso ou aquilo. É claro que o direito nosso, né, termina onde começa o direito do outro. Então, o nosso direito tem limitações, sim. Tem limitação quanto àquilo que fazemos conosco? Também tem limitação. Porque tem uma justiça maior sobre tudo. Simples assim. Essa justiça não permite injustiças. Os espíritos que acham que podem, né, e têm condição de fazer o mal, que são, se dizem paladinos, eles são instrumentos, o Evangelho vai falar isso bem claramente, instrumentos que Deus te serve para que a justiça seja feita. Então, se você fez algum mal, alguém está com a energia baixa, padrão vibratório, porque tu fez besteira, e alguém manda um trabalho negativo para você, e acontece, não teve injustiça, foi você que se botou em condições de receber. Você queria receber, você está no padrão negativo, então ali está havendo uma justiça. E Deus deixa por quê? Porque é justiça, que é o que você quer, e você vai aprender a deixar de querer. Simples assim. Aí o espírito que está envolvido nesse processo todo, ele acha que ele é o tal. Não, ele não é o tal, não. Ele arrumou uma dívida para ele, que quando ele compreender a besteira que ele fez, ele está arrumando dívidas. E volta a repetir, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As calamidades são necessárias, mas há daquele por quem venha a mão. Ou seja, é necessário acontecimento ruim, mas é daquele que o pratique. Simples assim. Certo?
quando houve a Segunda Guerra Mundial, uma porção de judeus foram assassinados, várias pessoas foram mortas, assassinadas, através de uma Segunda Guerra Mundial iniciada por Hitler na Alemanha. Agora vocês vão falar para mim, que judeu é tudo vítima. Tá, na visão de vocês, volto a repetir, minha gente. Ninguém ali está vítima de nada. Há aquela necessidade, daquele tipo, daquela quantidade de espíritos de desencarnar, existia por planos reencarnatórios, por necessidades de vidas passadas. Foi um povo que também matou aquele outro povo alemão. Já são espíritos que vêm, né? De problemas de várias vidas. Mas eles poderiam desencarnar de forma diferente? Claro que poderiam. Certo? Mas por que aconteceu daquela forma? Porque já estava na previsão do plano reencarnatório para resgatarem as suas próprias dívidas. Ali não teve nenhum inocente, nem quem matou, nem quem morreu. Sabe? Aí, então os alemães foram no instrumento. Foram. Então eles não vão, não, eles vão pagar, porque tinham a intenção de fazer a maldade, de se vingar. É uma dívida que eles assumiram, que não precisavam ter assumido. Aqueles outros iam desencarnar de forma diferente, não através da mão de alguém. Mas já que estava no programa, né? Então Deus uniu que o útil é agradável. É por isso que não existe injustiça. Sabe? Então, meus irmãos, fica aqui a dica de hoje. A nossa conversa. Não tenham medo, não. Sabe? Não tenha medo de espírito, não, porque ele tem o mesmo poder que você tem. E se você dá mais poder a ele, aí você se diminui perante dele, aí o negócio vai complicando, porque é o que leva o medo. Sabe? Então, meus irmãos, respeitar uma coisa, ter medo é outra. Sabe? Existem espíritos voltados para a maldade? Tem, claro. Ele começou por ali pela vingança, pelo ódio, pelo não perdão, e foi se alimentando daquilo. E continua, tem muitos que fazem isso. Eles têm uma força poderosa? Tem. Tem uma força poderosa. Um poder muito grande de indução. Tem. Usam vários mecanismos? Sim. Tem muito conhecimento? Sim. Mas vocês acham que todo o conhecimento que tem, todo o poder que ele tiver, eles podem se igualar a Deus? Ah, meu amigo, aí se ferraram. Aí, meu querido, aí você é amigo do cara, né? Você é amigo de Deus. Deus te compreende, você compreende Deus, né? Você está afinado com um bem maior. Que poder esse espírito do mal tem sobre você, meu amigo? Sabe qual é o poder que ele tem? Nenhum. Nenhum. Sabe? Sabe aquela frase que a gente vê muito no caminhão? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos, sabe? Não é só ler por ler, entender e botar na nossa vida. Não é por medo, é compreensão. O medo não serve para nada, a não ser para nos afastar, né, do nosso caminho evolutivo, que podemos generalizar, fechar o pacote. Então tá aqui, meus amigos, bom dia para vocês. É assim que eu penso, sabe? Nunca fazer mal para os outros, procurar ajudar sempre na nossa caminhada. Eu não ajudo a ninguém. Primeiro, se for falar materialmente, não tenho essas condições materiais, certo? Então, a única coisa que eu posso fazer, sabe? Eu faço. É o caminho que eu dou a vocês, o conselho que eu dou a vocês, se bem que conselho não se dá, se fosse bom, não se daria, se vendia. Mas isso é mentira. Mas enfim, o único conselho que eu posso dar a vocês é esse. Você está na mesma condição que eu estou. Não tem dinheiro, não tem condições, mora sozinho, pereré. Faz a tua prece, faz a tua oração, entendeu? Procura se envolver com algum trabalho que envolva tuas ideias, teus pensamentos, certo? Sempre voltado para o bem. Sempre voltado com a intenção de ajudar, sabe? É o que eu tenho feito atualmente. Graças a Deus e graças a vocês, esse canal que eu fiz, que eu criei, faz com que eu fique bastante pensando sobre esses assuntos da vida, me faz raciocinar melhor e tentar de alguma forma ajudar a vocês através desse canal das informações.
certo? Então isso realmente é o que eu posso dar no momento. E faço com maior boa vontade. Obrigado e até a próxima. Foi, tchau.